Aleluia. E é interessante porque nós vemos aqui algumas dificuldades que Moisés enfrentou. E é muito claro que isso faz parte do nosso dia a dia também. Essas dificuldades que Moisés ele teve, nós também temos, passamos pelas mesmas situações, se não iguais, pelo menos parecidas. Como por exemplo, Moisés chegou a reclamar com Deus. Tem muita gente que reclama com Deus. Leonardo, isso que eu faço reclamando com Deus, isso vai atrasar a minha vida? Vai atrasar a sua vida. Quando Moisés entende que ele não precisava reclamar com Deus, questionar a Deus, só aí então é que Deus vai mostrar para Moisés o caminho. Moisés está 40 anos no Egito. 40 anos ele aprende toda a ciência do Egito. É só você perceber que Moisés ele era dotado de tanto conhecimento do Egito, que Moisés conhecia cada ponto estratégico do Egito. Moisés conhecia os gostos de Faraó. Moisés sabia como que era ser tratado em um lugar rico. Segunda coisa, Moisés também, ele duvidou da sua chamada. Moisés, ele reclamou com Deus, e também ele duvida da sua chamada. Moisés também teve medo. Eu não sei você, mas em algum momento da minha vida, em alguns momentos, eu também já tive muito medo. E isso não acabou. Chega a certas fases, certos momentos que nós olhamos, nos deparamos com diversas situações e às vezes Deus fala, vai! E tem gente que pensa que é muito simples, é só pegar e ir. Mas tem hora que o medo, ele vem no nosso coração, e isso é normal. Aí você me pergunta, mas Leonardo, como e por que isso é normal? É simples, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos simples, nós somos pequenos. Mas o que nos encoraja então, se nós somos seres humanos, se nós somos falhos, se nós somos pecadores, se nós somos fracos e pequenos, o que é que pode nos encorajar? O que o apóstolo Paulo disse, eu posso ser fraco e frágil, como um vaso de barro, pequeno, simples, sem aparência, mas tem porém, dentro deste vaso de barro, tem um tesouro escondido. Alguém pergunta que tesouro é esse? É a presença do Espírito Santo de Deus. Ele é o seu encorajador, ele é a tua força, ele é o nosso guia. Então quando nós olharmos para uma situação e deixar o medo entrar, lembre-se dessa palavra, alguém habita em mim, e esse que habita em mim, ele não é somente poderoso, mas ele é todo poderoso. Foi dado a ele todo o poder nos céus e também na terra, e eu tenho esse privilégio, você tem o privilégio de receber a presença dele todas as manhãs, todos os dias. Então que todo medo na noite de hoje caia por terra, que toda dúvida hoje caia por terra, que toda, aleluia, incerteza na tua vida hoje caia por terra, e recebe essa palavra. O Espírito de Deus vai te encorajar para fazer a vontade dele. Moisés passa a sua primeira fase no Egito, 40 anos. E é interessante porque foi o próprio Deus quem capacitou Moisés. Foi o próprio Deus quem encorajou Moisés. Foi o próprio Deus. Isso aqui é lindo demais.
Foi o próprio Deus que deu testemunho de Moisés. Pastor Aldo, isso aqui é tão lindo, porque quando eu li esse texto, quando eu percebi que o próprio Deus, em Números 12, 7 e 8, quando o próprio Deus dá testemunho de Moisés, isso aqui eu achei lindo demais. Eu falei, uma coisa é alguém me conhecer e falar assim, eu conheço o Leonardo. Quem ele é? Pai de família, trabalhador, um pregador da palavra. Eu conheço o seu caráter, conheço a sua vida. Isso é muito bom. Alguém da terra, o pastor, chegar e dizer assim, o pastor Albert, conheço ele muito bem. Há uma pessoa, e eu digo que é a pessoa mais importante que pode dar testemunho de mim, é a minha própria esposa. Minha esposa é quem vai dar testemunho de mim, porque ela me conhece muito mais do que qualquer outra pessoa. Agora, existe alguém que pode dar testemunho de você. Este alguém não conhece você pelo que ouviu falar. Esse alguém não conhece você pelo que os outros apresentou. Esse alguém, ele te conhece por dentro. Esse alguém é alguém que olhou para Jeremias e disse assim, Jeremias, eu te conheço antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Eu já te conheci, Jeremias. É Jeremias dizendo, mas Senhor, quem foi que falou de mim? Eu sou uma criança. Deus dizendo, ninguém precisa falar. Eu te conheço antes que você fosse formado no ventre. Eu sei quem é você. E fique tranquilo, porque você não vai se apresentar. Eu vou apresentar você. E onde eu mandar você ir, você vai. O que eu mandar você falar, você vai falar. As nações eu já te entreguei por profeta. Muitos vão se levantar contra ti, mas não vai prevalecer. Era Deus dizendo, eu sei o teu caráter, eu sei a tua integridade, eu te conheço. E quando alguém perguntar, pode ficar tranquilo que eu vou apresentar você, eu vou revelar quem é você. Aleluia. Uma coisa é alguém falar de você, agora outra coisa é o próprio Deus se levantar dizendo, não toca nela, não toca nele, não toca nela, não toca nele, não fala dele, não fala dela, porque vocês conhecem por fora, vocês conhecem a matéria, vocês conhecem os momentos de fraqueza, mas eu conheço a integridade da alma e do coração. Aleluia, recebe essa palavra. Deus vai dar testemunho de você para alguém. Ele te conhece por dentro. Moisés então tem esse privilégio. O próprio Deus vai dar testemunho de Moisés. É o próprio Deus dizendo, Números 12, 7 e 8. Primeiro Deus disse, eu conheço ele é fiel. Segundo, Deus fala direto com Moisés. Oh, aleluia. E quando Deus fala direto com Moisés, o próprio Deus apresenta Moisés. É o próprio Deus que está falando quem é Moisés para o povo. Agora, no momento em que Deus está apresentando Moisés, por que é que Deus em Números apresenta Moisés e dá testemunho de Moisés? Porque Moisés, o texto que nós lemos aqui, ele teve um encontro ímpar com Deus. Moisés teve um encontro que muitos queriam ter, mas não teve a oportunidade. E é neste momento que a Bíblia diz que Moisés está apacentando as ovelhas de seu sogro. Quando Moisés, na segunda fase da sua vida, ele já saiu do Egito, e agora Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro. Se você fazer um paradoxo, um paralelo com a vida de Moisés, você vai perceber que a dinâmica da vida de Moisés é interessante, porque Moisés, ele nasce num período de dificuldade, mas a Bíblia diz que o crescimento de Moisés
foi no Egito, no lugar para ele era tranquilo, porque ele recebia todos os cuidados necessários. Moisés, ele nasce em um período de morte, mas os cuidados que ele recebe são cuidados especiais e extraordinários. A primeira fase na vida de Moisés é em casa. Em casa Moisés corre risco de vida. No palácio Moisés tem alguém para servi-lo. No palácio tem alguém para estar junto de Moisés. Tudo que ele precisava, tinha alguém para servi-lo aos seus pés. E agora Moisés vai para uma outra fase da sua vida. Vai para o deserto. Então ele sai da sua casa, vai para o palácio. E do palácio agora ele vai para o deserto. Em casa ele corria risco de vida. No palácio ele aprendeu a receber as melhores coisas da terra. Agora Deus olhou e disse assim: é uma outra fase, vou te mandar para o deserto. Aí é no deserto que Deus vai forjar Moisés. É no deserto, oh glória, que Deus vai ensinar Moisés. É no deserto que Deus vai, oh aleluia, forjar o caráter de Moisés. É no deserto que Moisés aprende a ser crente. É no deserto que Moisés aprende a ser fiel. É no deserto que Moisés aprende a ser dependente de Deus. É no deserto que Moisés aprende a ser fiel a Deus. É no deserto que Moisés vai aprender que sem Deus ele não é nada. É no deserto que Moisés entende que a presença de Deus é tudo para ele, e sem a presença ele não vai fazer nada. Tem muitas fases na nossa vida que nós vamos atravessar. Algumas você já passou, mas é nas fases mais difíceis, é nos momentos de maiores dificuldades que Deus vai te ensinar a ser fiel a Ele, a ser dependente dEle. Haja vista que tem gente que recebe bênção de Deus, mas não sabe ser fiel a Deus. Então Deus permite sim muitos desertos na nossa vida. Não é para machucar ninguém, mas é somente para forjar a nossa vida, forjar o nosso caráter, porque tem muita gente cheio de eu, tem muita gente de nariz empinado, é muita gente achando que pode, achando que tem, achando que é, achando que faz. Aí Deus pega, coloca no deserto, mostra para ele que quem faz é Deus, que quem opera é Deus, que quem manda é Deus. Aleluia! Eu não quero ir para o deserto para aprender com Deus. Se necessário for, Ele é quem sabe de todas as coisas, mas é melhor aprender com Deus na hora da bonança do que aprender com Deus na dificuldade. Mas infelizmente tem gente que espera o problema surgir para ele começar a ser fiel a Deus. Tem gente que espera o deserto chegar para que ele possa, aleluia, para que ele passe a ser fiel à palavra de Deus. Aleluia, Deus vai forjar o caráter de Moisés no deserto, mas é no deserto de Moisés que ele vai ter as melhores experiências com Deus. No deserto foi o momento em que Deus fez a sarça queimar. Quando Moisés viu aquilo, a sarça queimando, quando Moisés percebe que a sarça não se consumia, Moisés fica tão espantado com aquilo. A glória de Deus foi tão grande na vida de Moisés, a presença de Deus foi tão singular na vida de Moisés, que simplesmente aquele momento marcou a vida de Moisés. E se eu perguntar para alguém aqui, eu sei que eu vou obter algumas respostas, mas você não precisa me responder. Mas pense aí, qual foi o momento que você mais aprendeu a ser fiel a Deus? Qual foi a fase da sua vida que você mais aprendeu
a depender de Deus. Qual foi o momento da sua vida que você mais buscou a Deus? Oh, aleluia. É só a gente pensar nisso aqui. Qual foi a fase que me fez buscar a Deus com intensidade? Na hora da saúde ou na hora da enfermidade? Qual foi o momento que você mais clamou a Deus? Na hora da bonança ou na hora da dificuldade? Qual foi o momento que você mais lembrou de Deus? Qual foi o momento que você mais teve experiência com Deus? Agora veja como isso aqui é lindo demais. A situação, olha como a situação vai ficando na vida de Moisés. Moisés, ele está diante de Deus, aprendendo com Deus, sendo forjado por Deus, por causa de um propósito. Fale comigo, um propósito. Foi muito fraco, diga um propósito. Esse um propósito fez Moisés passar por muitas experiências. Por causa de um propósito, Moisés passou por muitas experiências. Deus fez Moisés se tornar um líder de sucesso. Deus fez Moisés se tornar um dos maiores profetas conhecidos para os judeus. Até os dias de hoje, falar o nome de Moisés em alguns países, em alguns lugares da Judeia, em Jerusalém, as pessoas respeitam de sobremaneira. Falar o nome de Moisés é você mencionar os mandamentos de Deus. Falar de Moisés é alguém dizer: eu conheço as leis de Moisés. E é este homem que passa por tantas experiências para se tornar quem ele se tornou. Mas Moisés, ele teve que aceitar o propósito de Deus na vida dele. Tem gente que está perdido na vida. Está no Evangelho, o Evangelho não está nele, ele não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe como agir nas horas mais difíceis. Aí ele acaba fazendo o que o povo fez. O que é que o povo fez? Murmurava, reclamava, porque ele não deixa a vontade de Deus se concretizar na vida dele. Moisés reclamou, mas quando Moisés aprendeu que a vontade de Deus na vida dele era muito maior do que a sua própria vontade, Moisés então entende: tudo que acontecer é vontade permissiva de Deus, e eu não posso ir contra a vontade permissiva de Deus, eu não posso lutar contra o desejo de Deus. Quando Moisés identifica isso, Moisés não reclama mais, Moisés não questiona mais, Moisés simplesmente, aleluia, simplesmente olhava e dizia: Senhor, faz a tua vontade. O povo murmurava, criticava, o povo gritava no ouvido de Moisés, e Moisés sabia que tudo que o povo falava era por falta da presença de Deus, e Moisés se torna também o intercessor do povo. Era o povo pecando e Moisés intercedendo. A Bíblia diz que Deus chegou a dizer que iria matar o povo inteiro por causa da murmuração. Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou acabar com esse povo, eu vou exterminar esse povo, e em você eu farei um novo povo. Moisés olhou e disse: não faça isso, Senhor, não precisa matar esse povo. Por que, Moisés? Porque é simples. O que é que os outros vão falar? O que é que as nações vizinhas vão falar? Que o Senhor é um Deus que nos tirou da terra do Egito, o Senhor é um Deus
E quando Deus entende, quando Moisés entende que Deus estava agindo em seu favor, Moisés então começa a ensinar o povo qual era o caminho. O caminho é observar a palavra, ouvir a palavra, obedecer a palavra, seguir a palavra, aleluia, e todas as bênçãos de Deus vai nos alcançar. É por isso que em Deuteronômio Moisés fala das bênçãos e da maldição. Quando ele fala das bênçãos do Senhor, ele vai dizer: se vocês ouvirem as palavras do Senhor e obedecerem a palavra do Senhor, todas essas bênçãos correrão e te alcançarão. E eu estou pregando para o povo aqui que ouve a palavra, obedece a palavra, e assim diz o Senhor para vocês aqui neste lugar: as minhas bênçãos vão te alcançar. Só quem quer receber as bênçãos de Deus aqui, se prepare, porque você viverá momentos extraordinários na presença de Deus, pela tua fidelidade e obediência à palavra. Quem crê nisso aqui, recebe essa palavra de Deus. Elevar a Xandaraia. Moisés viu o povo murmurar. E sabe o que é mais interessante? Para nós caminharmos para o fim, nos momentos de dificuldades, nos momentos difíceis das nossas vidas, e nos lugares improváveis. Se não guardar muita coisa, guarda-nos. É nos lugares mais improváveis. Eu vou repetir isso aqui porque isso aqui grita na minha alma. É nos lugares improváveis que Deus levanta grandes homens e mulheres de Deus. Se você puder, faça assim com as suas mãos. Se você tiver fé e coragem, levante as duas. Eu sinto a presença de Deus e a autoridade para liberar essa palavra aqui. E eu preciso liberar porque grita na minha alma. Recebe em nome de Jesus Cristo. É nos lugares que muita gente está olhando e dizendo: é nesta família improvável, é naquela rua improvável, é naquele bairro improvável que Deus vai te levantar e vai te abençoar. Muita gente vai lá e vai dizer: eu não acredito, da onde é, de qual cidade, de Ibaí, de qual bairro, é naquele bairro simples, é da roça, que Deus vai abençoar você. E muitos dos que esperarem em você, recebe essa palavra em nome de Jesus. Estamos finalizando 2023 e vamos finalizando com essa palavra. É nos lugares improváveis que Deus pode me levantar e me tornar alguém, oh, glória a Deus, usado por Ele, e que eu possa beneficiar outras pessoas. Quem pode receber essa palavra? Quem pode aplaudir a Deus? É nos lugares improváveis que Deus levanta grandes homens para marcar a história. Foi no meio de um campo que Deus levantou Davi, Salmo 89, verso 20. Davi está compondo o Salmo, mas no verso 20 do número 89 dos Salmos, o próprio Deus abre a boca para dizer: achei a Davi, oh glória a Deus, o meu servo, e com o meu santo óleo eu ungi. Foi o próprio Deus dizendo: eu achei. Deus estava procurando e Ele disse assim: eu achei a Davi, eu achei. Deus está olhando para você e está dizendo: eu te achei, 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 eu te achei. Pega na mão de alguém aí, oh glória a Deus, me ajude a pregar, me ajude a finalizar essa palavra, oh glória a Deus. Isso, segura e diga para essa pessoa: Deus te achou, Deus te achou, Deus te achou, Deus te encontrou, Deus te ungiu, Deus te capacitou, Deus te encontrou.
Ele supre a necessidade. Quando Deus acha, Ele honra. Quando Deus acha, Ele sustenta. Quando Deus acha, Ele garante a vitória. Quando Deus acha, aleluia, Ele dá livramento. Quando Deus acha, Ele levanta e coloca para sentar em lugar de destaque. Quando Deus acha, Ele capacita. Quando Deus acha, Ele protege, Ele guarda. Quando Deus acha, e eu estou pregando para alguém que já foi achado por Deus, achado por Deus, achado por Deus, achado por Deus, achado por Deus. O diabo tentou te procurar em algum lugar e Deus dizer assim: ela está guardado na sombra do Onipotente. O diabo tentou te afrontar e Deus dizendo: eu cheguei primeiro, te amei primeiro, e eu sou Deus do livramento, oh glória. Você não está aqui por mérito seu, o mérito é todo de Deus. Foi Deus que te achou primeiro. E eu preciso finalizar. Deus tinha um propósito a cumprir na vida de Moisés. E Moisés, ele teve diversas experiências. Diante dessas experiências, Deus fez, guarde isso, Deus fez com que Moisés fosse um líder de sucesso. Deus reconheceu as fraquezas de Moisés. E nas fraquezas de Moisés, Deus sustentou Moisés. Agora Moisés tinha um segredo com Deus. E eu te conto qual é o segredo. Eu revelo para você o segredo. Moisés não saía sem a presença de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos é carregar em nós a presença de Deus. Aí existem diversas maneiras de buscar a presença de Deus: orando, obedecendo, consagrando, lendo a palavra, meditando na palavra, orando de novo, continuar orando, não cessar a oração, permanecer orando, continuar orando. É a chave mesmo, a oração é tudo. Preserve a presença de Deus, porque é a presença de Deus que vai te conduzir a lugares altos. É a presença de Deus que vai te dar livramento na hora das dificuldades. E este era o segredo que Moisés carregava: a presença de Deus.